Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Eu sou o agente do caos. Ah, e sabe a chave pro caos? É o medo. A história da minha família, meus pais são casal de baianos que veio para São Paulo numa situação difícil também, porque a vinda dos meus pais para São Paulo foi devido a uma briga do meu pai na Bahia. Minha mãe veio grávida de mim, com meus 2 irmãos mais velhos. E a gente veio para cá na época de 90, 89 e 90, e começamos do zero construir a nossa história aqui em São Paulo. Não tinha água, não tinha luz, era um lugar tipo um sertão. Sou o mais novo de 5 irmãos. Eu tive uma gravidez tranquila, super tranquila. Foi uma gravidez que eu não esperava, mas aceitei. Nossa, amei, né? E antes da gente mudar pro Brejo, a gente morava na Rua Sem Saída. E lá na Rua Sem Saída, no último barraco da viela, era onde alagava muito. Na minha pré-adolescência tinha mais brincadeira na rua, bola, saudável, correndo. E foi uma das melhores fases da minha vida quando criança, porque a gente só brincava, né? Enfim, a gente estava naquele processo que da primeira você passava para a segunda, da segunda você passava para a terceira, da terceira você passava para a quarta, só que da quarta para a quinta você só passava se você soubesse alguma coisa. Nunca me ensinaram a ler, nunca me ensinaram a escrever, e aí eu fiquei na quarta série durante uns 4, 5 anos até que eu desisti de estudar. Ele foi transferido pro Café Filho, pro Colégio do Café Filho, a escola, né? É estadual lá, escola estadual. E lá que eu acho que ele teve, assim, algum envolvimento. Não só lá, como os amigos aqui do bairro também, né? Porque hoje, esses meninos nenhum estão aqui mais. A escola acabou se tornando um ponto de encontro para a gente poder se organizar, entre aspas, em praticar aquilo que a gente já estava fazendo, né? Meu pai estava passando com a minha irmã mais nova de colo, e aí eles acabaram que molhando meu pai, não sei se foi sem querer ou de propósito, mas meu pai ele é muito chocro, né? E ele acabou batendo boca com os caras, saiu na mão com os caras e, enfim, os caras era bandido, e aí... Foi bem tensa, né, que a gente, tipo, é pouca idade de diferença, né, e minha mãe ficava muito desesperada, porque eles ameaçavam literalmente, né. Daí pra cá começou um inferno na nossa vida, porque meu pai teve que sair da quebrada, e o mais foda é que os caras não sossegavam, então os caras iam na porta de casa, ficavam procurando por ele. A chegada a dar tiro na porta de casa, a gente tinha que dormir todo dia na casa de um vizinho diferente, né. Não dava mais pra gente ficar ali, né, tava muito difícil, e aí acarretou que a gente vendeu a casa por um preço super baixo, né, uma casa que valia quase 80 mil na época, foi vendido por 6 mil pra sair nas pressas. Eu, até os 14, eu tinha dito muito não já. Tinha dito muito não. E com 14 anos mesmo, um dia, os moleque colou, tava com uma paranga, e aí bolou, vamos fumar? Eu falei, vamos. E aí eu fumei a primeira vez. O pouco que eu vinha final de semana era normal, família normal, todo mundo brincava, almoçava, se divertia, até ele se envolver com as drogas. Eu criei uma ilusão que se esses caras que queriam matar meu pai morressem, né, a gente poderia voltar para nossa vida de novo, enfim. Minha mãe não comia, só chorava, muito preocupada, porque a gente morava num beco, em qualquer barulho ele achava que era a polícia, que era alguém atrás dele, né. Ele passava noites fora de casa, então ela não dormia também, até que ela ficou doente por causa disso. Eu lembro que teve uma mão, minha mãe abriu a gaveta, e dentro dessa gaveta tinha pacotes de droga, né, que eu traficava, então eu guardava em casa pacote de droga, armas. E aí eu lembro que cheguei em casa e minha mãe estava chorando, né, porque tinha encontrado esses B.O. na gaveta.
E aí você chega todo malandrão, tal, pá, não, quem que mexeu com vocês, não sei o que, fala que eu vou pegar e pá e tal, e na verdade é porque tinha uma gaveta cheia de droga. E ela me falou, meu, se a polícia chegar aqui em casa, quem vai preso sou eu. E aquilo entrou pelo um ouvido e saiu pelo outro. Eu tirei dali, quando ela virou as costas, eu guardei em outro lugar, mano. Quando eu estava na reunião da escola, eu cheguei na escola, a escola super lotada, o pátio. Eu vi um menino dando um objeto na mão dele, ele guardando. Só que ele veio embora para casa. Eu entrei para a sala para reunião. E aí eu saindo da escola com esse aparelho, a polícia abordou. Foi quando veio me avisar. O Bruno foi enquadrado e levar o Bruno. E viu que era o produto que eles estavam procurando. Que o carro estava com queixo, o carro roubado, e aí eu fui preso. Eu fui em 3 delegacias, não achei ele. Eu me desesperei, eu falei, mas eu não estava entendendo. Como? Por quê? Como? Não, eu confiava plenamente no Bruno. Acho que uma semana, mais de dias que ele estava sumido e a gente achou que ele estava numa casa de uma tia e não estava. Foi quando a gente falou, vamos começar a procurar em delegacia e tudo. Foi que a gente descobriu que ele estava preso, acho que já tinha uma semana. Uma das maiores reflexões que eu tive na minha vida foi preso, tá ligado? Em saber que o meu ideal de entrar pro mundo do crime era poder ajudar em casa, né? Mas minha mãe nunca aceitou dinheiro nenhum que viesse dessas coisas ilícitas. E saber que depois fui preso, minha família já não tinha e ainda tinha que se virar para poder levar coisas para mim lá dentro. Minha mãe foi me visitar, acho que todas as vezes que ela pôde. Eu ia feliz, porque eu ia ver ele. Eu ia feliz. A primeira vez foi muito doloroso. Porque quando eu cheguei lá, ele estava abalado, nós se abalamos também. O pai dele também ia. O pai dele nunca largou de ir. O pai dele ia de 15 em 15 dias. Eu ia toda a semana. E a sensação horrível por estar recebendo minha mãe naquele lugar. E eu também fui visitar ela uma vez quando ela foi presa. Foi com boa intenção tudo que eu fiz. Ainda que ruim. Mas a intenção sempre era boa. Que uma sociedade que é injusta, que fica difícil a gente compreender por que as pessoas têm padrões de vidas diferentes, serviços públicos diferentes, diferente qualidade de vida, né, já causam uma possibilidade de transgressão. E a juventude, a adolescência, é marcada pela questão da transgressão e da gente querer transformar o mundo. E nesses processos que estavam rebeliões em cima de rebeliões lá, que meu Deus, só por Deus, ele fugiu. Depois de 6 meses de internação, estava tendo muito couro lá, na FEBEM, estava muita opressão, gente sem visita, enfim, várias coisas acontecendo. De maus tratos e violação de direitos. E o Tatuapé inteiro resolveu fazer uma fuga e fugiu mais de 500 nesse dia e eu fugi junto. Fui um deles. E agora? Os documentos dele tá lá. Ele tá fugitivo. Eu fiquei desorientada. Porque eu, como mãe, eu fiquei feliz. Porque ele estava solto, mas do outro lado infeliz. Por quê? Como que ele vai seguir agora? Como que vai estudar sem documento? Até que numa conversa com meu pai e com a minha mãe. Foi quando o pai dele chegou em casa, num outro dia. Nossa! Teve um momento da conversa que eu estava muito resistente ainda. Eu sempre tive o sonho grande de mudar, mas talvez eu nunca tive coragem. Ele bateu na mesa. Bateu forte, deu um soco na mesa e falou que eu tinha que resolver. Que eu tinha que resolver minha situação e que não podia ficar daquele jeito. Então eu olhei pra ele, olhei pra minha mãe e falei, então nós vamos resolver junto, todo mundo junto. E falei que a gente ia no fórum. Fomos nós 3, voltando lá pra unidade lá, no fórum. Do metrô Capão até o Brás, acho que a porta do metrô abre e fecha umas, sei lá, 160 vezes, não sei. Mas são várias estações. Em todas as estações que a porta abria e fechava, eu vinha a dúvida, vinha a incerteza, vinha o questionamento do que eu estava fazendo. Mas a decisão de querer
tomar a rédea da minha vida e fazer do jeito que eu queria fazer era mais forte. Eu vim pra casa, eu vinha chorando do Brás até aqui. Cheguei aqui, eu me desmontei. Eu só chorava, porque eu não sabia lidar com aquela situação dele e de ver ele e de entregar ele de novo na mão da justiça. Sabia que era o certo, que o pai dele estava certo. Fiquei mais quase 5 meses, vivi um monte de coisas lá dentro também. Só que a diferença era que meu corpo estava preso e minha cabeça estava aqui fora o tempo inteiro. Era o tempo inteiro eu pensando o que eu ia fazer quando eu saísse de lá. Porque eu sabia que eu ia sair numa condição favorável para mim poder realizar os meus sonhos. A criminalização das classes populares, eu acho que serve no Brasil muito mais como uma questão de exemplo e de um mau exemplo de dizer assim para as crianças e adolescentes: não faça nada que não é permitido, porque senão você vai parar lá, né? E lá realmente é um depósito de crianças e de adolescentes. Depois que eu saí da cadeia, eu tive, como eu disse, eu participei de um processo de desintoxicação. Então eu fui para uma clínica terapêutica. Depois dessa clínica terapêutica eu fui trabalhar num projeto, né? Uma galera do projeto me deu uma oportunidade porque eu não estava conseguindo arrumar trampo. E nesse projeto eu comecei a levar minha experiência de vida para outras pessoas como mediador de conflito. E foi nesse momento que eu ganho minha liberdade, que eu retomo a escola, termino o ensino médio na escola de Lata aqui chamada Valdir Rodolfo de Castro. Precisava de um trabalho porque tinha me envolvido com uma pessoa na escola que eu estudei, no Café Filho, e ela estava grávida, ficou grávida. Então eu vou na empresa que coletava lixo, né? Era meu primeiro sonho que eu queria realizar, trabalhar naquela atividade. E aí eu fui na empresa e consegui uma vaga. E depois de ter resgatado minha dignidade e conseguido um trabalho na onde eu queria trabalhar, onde eu queria estar, eu percebi que eu poderia sonhar outros sonhos. Então, respondendo a primeira pergunta do como, talvez esse é um caminho, né? Você olha para o que você tem hoje e o que você já fez. O como você tem e o como você fez é o como você vai ter e fazer as outras coisas também. Então, de uma maneira muito leve, eu passei a sonhar sonhos maiores. Estamos montando uma rede no Capão Redondo, com vários empreendedores, várias pessoas que estão querendo mudar a realidade de lá. Na verdade, a realidade lá já mudou, porque hoje lá tem escola de notícia, tem engenheiro, tem também arquiteto, tem gestor ambiental. E a gente estamos se conectando para poder fazer essa ponte, mas uma ponte que una, que conecte, e não mais que segregue. Essa é a reflexão que eu queria deixar. Deixa ele beber, deixa ele fumar, deixa ele jogar. É melhor do que ele sacar de uma arma pra nos matar. Deixa ele gemer, deixa ele gozar, deixa ele voar. É melhor do que ele sacar de uma arma pra nos matar. Deixa ele escrever, deixa ele falar, deixa discursar. É melhor do que ele sacar de uma arma pra nos matar. Deixa ele fazer tudo que ele quiser. Deixa ele ser moleque dessa mulher. Deixa ele transar tudo. Então assim, se você for parar para olhar o que está por trás daquele baseado, por trás daquele olhar, daquele menino, aquele olhar de mal, você vai descobrir que ele é uma vítima. Você vai descobrir que ele é uma vítima. A mesma mãe que eu vi naquela situação, naquela época, foi a mãe também que eu vi parar de fumar, arrumar um trabalho.
foi, para mim, um dos meus maiores exemplos de transformação, de que era possível transformar. Pra nos matar, deixa ele fingir, deixa ele